Vamos falar de filho? Ah, meu Deus! Você nem tem filho, Ana Paula. O que você quer falar de filho? Eu não tenho filho, mas eu cuido do filho dos outros. Meu nome é Ana Paula Bandeira, sou facilitadora de processo da expansão da consciência e sou terapeuta. Então hoje a gente vai falar sobre os filhos, sobre nós como filhos, né? E as frustrações. Eu vou contar para vocês alguns casos que eu atendo, né? Que eu atendo muita criança, tá, gente? Eu atendo muitas crianças. E o que eu vejo nos pais, né? Os pais, eles têm uma dificuldade de falar não para os filhos. Os pais têm uma dificuldade de impor limite para os filhos. Os pais têm uma dificuldade de mostrar a borda. E mostrar a borda, impor limites é muito necessário. A figura do pai na vida do filho, ela traz isso, né? O limite, a segurança. Ah, eu posso cair, eu posso ralar meu joelho, mas o meu pai, ele está ali. Ele traz essa segurança. Então, quando o pai ele chega e fala, você caiu porque você não prestou atenção, porque você teimou em fazer aquilo que você não podia fazer. Não era para você brincar na rua agora, era para você brincar na rua depois de fazer a tarefa de casa. Então, o pai ele impõe o limite. E a mãe ela sustenta, né? A mãe sustenta a energia. A mãe, ela dita muito da nossa energia de sucesso, da gente ter liberdade para fazer as coisas, porque a mãe é o portal pelo qual nós chegamos aqui nessa vida, né? A mãe ela serve realmente ali como um portal para a gente chegar na vida, né? E a mãe ela alimenta, ela dá o peito, né? A mãe ela traz o sustento. Tanto que hoje, se a gente pegar e parar para pensar, né, nessa sociedade ocidental, o pai é aquele que traz o mantimento e a mãe é aquela que realiza o mantimento virar alimento, né? E aqui eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, tá? Estou falando a nível sistêmico como isso funciona para a criança. Então a criança, quando ela começa a se desenvolver, ela tem essas figuras, né, de pai e mãe atreladas. No início, a mãe, né, e a criança, o bebê são uma coisa só. O bebê ele não enxerga a mãe como algo fora, ele enxerga ele e a mãe como algo único. E o pai é a primeira figura que a criança vê. O outro para a criança é o pai. Então, o pai, muitas das vezes, é uma figura que a criança olha, né? Que ela tem que amedronta, porque a figura é a primeira figura fora. Então, muitas das vezes, a criança ela vê o pai como um invasor. Isso acontece. E aí a criança ela passa a se desenvolver. Essa figura que a criança criou do pai invasor, agressor, se isso não foi dissolvido ali na infância, isso vai continuar depois. Depois que a criança virar um adulto, essa figura ainda vai estar ali. E essa figura vai se manifestar de alguma forma para a pessoa poder curar esse pai agressor, esse pai, né, invasor, tá? Pode ser através de um chefe, de um marido, de alguma coisa, tá? E aí, se somos crianças, onde os nossos pais, eles não conseguem impor o não, quando eu crescer e eu escutar o não da vida, o que vai acontecer, gente? Eu vou me frustrar. Eu vou virar uma criança frustrada, certo? Vou virar uma criança frustrada. Não tem jeito. Agora, quando o meu pai e a minha mãe, prestem atenção nisso. Quando o meu pai e a minha mãe não conseguem lidar com a minha birra, não conseguem lidar com o meu não, com a minha raiva, com a minha agressividade, e eles me dão tudo o que eu quero, aonde que eu vou crescer uma criança com limite, com borda? Eu não vou.
crescer uma criança com limite e com borda. Não vou. Eu não vou ter isso. Eu vou ser o tipo de criança ou de adulto que eu vou agredir as pessoas. Eu não tive limite. Eu vou agredir os meus relacionamentos. Se eu sou um homem, eu vou agredir a minha esposa. Se eu sou a esposa, eu vou agredir o meu marido, os meus filhos. Agora, gente, francamente, os nossos pais lidaram totalmente com a nossa raiva, com o nosso não, com a nossa frustração. Por que a gente tem dificuldade de lidar com a frustração que os nossos filhos nos trazem? Por que eu tenho esse medo imenso do meu filho não me amar se eu falar não para ele? Porque é isso que o pai sente. No âmbito terapêutico eu vejo isso, gente. O pai ele tem medo do filho não amar. E aí o pai abre o bolso, abre a calça e deixa o filho fazer o que quer. Porque não consegue lidar com a frustração de não ser amado. Agora, você não consegue lidar com a situação de frustrar o seu filho porque você próprio foi frustrado na sua infância, você só está repetindo. Só que você está repetindo um padrão que vai prejudicar o seu filho lá na frente. Você vai prejudicar o seu filho no desenvolvimento dele, no amadurecimento dele, enquanto adulto. E é na infância que as coisas acontecem, gente. Por quê? Porque na infância eu tô na pureza. Na infância eu tô só querendo amar e ser alegre. Eu não tô preocupado com ego. Eu não tô preocupado com essas coisas, não. Com a vaidade, com a arrogância. Quando eu tô criança, eu tô na pureza. Eu quero amar, eu quero ser alegre, eu quero brincar, eu quero te amar, eu quero receber amor de você. Só que se eu não recebi, isso me frustrou. Então hoje eu tento buscar no meu filho aquilo que eu não tive na minha infância. Você está repetindo um padrão. Seu filho ele vai fazer isso com o filho dele. Porque as memórias são isso. As memórias elas geram padrões. Esses padrões viram loopings de repetição. E a gente fica nesse looping de repetição. Entenderam? Precisa curar isso, gente. Não só curar, você precisa revisitar as coisas. Você precisa entender o contexto hoje da tua vida, da tua família, que é o que a gente chama de campo mórfico familiar. Esse campo mórfico familiar, ele tem as informações. A gente precisa acessar essas informações para a cura ocorrer na pessoa. Só que se eu estou na negação, se eu estou num processo de correr daquilo que eu preciso enfrentar, a coisa, uma hora ela vai desandar. E aí quando desanda, o que acontece? A crise. Aí, pelo amor de Deus, né? A crise, eu já fiz vários vídeos falando de crise. Crise é um momento abençoado. É um momento mágico que tira você da zona de conforto, que nada acontece na zona de conforto, que nem é tão conforto assim, e coloca você de cara com a transformação. A crise é um portal para você mudar. Quando eu não mudo por vontade própria, a crise acontece para eu ser direcionada para onde eu preciso. Se eu tenho resistência, as crises elas vão ser cada vez maiores. Para quebrar essa resistência e a mudança poder acontecer. Espero que esse vídeo faça sentido para o teu coração. Seus pais lidaram com a frustração da sua negação, da sua raiva, então lida também com a frustração, com a negação, com a raiva do seu filho. Se você falar não para ele, ele não vai deixar de te amar. Saiba dizer o não.
Existem formas, né? Eu posso aqui falar algo para você, transmitindo esse algo, ou eu posso jogar esse algo para você. É igual a bola. Eu posso jogar a bola na sua mão, ou eu posso jogar a bola para te machucar. Existem formas da gente se comunicar, gente. Existem formas. Não precisa ser de uma forma agressiva, truculenta. Deixa seu like no vídeo, me conta aí as dificuldades que você está passando ou me chama, né, no particular para a gente poder conversar, tá bom? Fique bem na paz, na luz e no amor.